Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui no nosso Ver e Viver. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter a sua companhia. A partir de agora, nós temos muitas coisas boas para viver nesta manhã de sábado. Obrigada pela sua audiência e eu desejo a você um fim de semana maravilhoso. Estamos começando aqui o nosso programa e já quero anunciar a você as nossas atrações. Além dos nossos quadros com os nossos especialistas, a gente recebe aqui a doutora Elana Volpato. Ela vai falar sobre um tema que a gente gosta, viu, gente? Direito de família. Mas um tema, assim, que muitas pessoas estão perdidíssimas, que é a questão do divórcio. É um momento difícil, muitas pessoas passam por isso, estão passando por isso, inclusive, e ela vai esclarecer as nossas dúvidas. E eu quero já pedir para você nos seguir aí nas nossas redes sociais que aparecem aqui para você. Vai lá no meu Instagram, no Instagram do programa e se divirta, tá bom? Faça parte aqui do nosso Ver e Viver, inclusive com as suas dicas, que são muito valiosas para nós. E eu quero hoje dar boas-vindas a um novo quadro que se achega com um jeito muito especial no nosso programa, porque nós vamos falar de lucro. Nós vamos falar, sim, de lucratividade, que é o lucro na prática, com a Flávia Zambrin. Vamos acompanhar? Hoje eu quero falar com você que é empresário e sente que a sua equipe de vendas está desanimada porque o movimento na rua caiu. O Varejo 4.0, a rua onde a sua loja está não é feita de asfalto. Hoje ela é feita de fibra ótica. O vendedor que fica encostado no balcão esperando o cliente entrar não é mais um vendedor, ele é um vigia de estoque. O verdadeiro lucro hoje está no que chamamos de venda ativa digital. O cliente não parou de comprar, ele só parou de passar na sua frente. Mas como transformar a sua equipe? Existem 3 pilares que toda empresa em Maringá precisa implementar agora. Primeiro, o social selling. O celular do seu vendedor não é para entretenimento, é para prospecção. Ele precisa saber como abordar um cliente antigo no WhatsApp sem ser um chato, trazendo uma solução, não apenas um catálogo. Segundo, demonstração em escala. Em vez de mostrar um produto para uma pessoa no balcão, sua equipe deve aprender a gravar vídeos curtos de demonstração para os melhores amigos ou grupos de clientes VIP. Terceiro, antecipação de desejo. No varejo moderno, nós não esperamos a necessidade do cliente, nós criamos o desejo através do conteúdo educativo. Se você vende móveis, não venda o sofá, venda a consultoria de como otimizar o espaço da sala. Aqui na Guia-se Maringá, nós vemos a tecnologia como o braço direito dessa estratégia. Não adianta dar um celular na mão do vendedor, se ele não tem um funil de vendas definido. O vendedor 4.0 precisa ser um consultor. Ele usa os dados do tráfego pago que nós geramos para entender o que o cliente quer antes mesmo de falar bom dia. Isso aumenta a taxa de conversão em até 3 vezes comparado ao atendimento tradicional no balcão. Vender mais não é sorte, é processo. Se você sente que sua equipe está presa no varejo de 10 anos atrás e quer entender como profissionalizar essa transição para o digital, nós estamos aqui para ajudar. Toda semana, liberamos apenas 5 vagas para o nosso diagnóstico de performance digital. Uma análise onde mostramos onde o seu lucro está vazando. Aponte o celular para o QR Code na tela e fale com o nosso time de estratégia. Vamos tirar sua equipe do balcão e colocar no jogo. Eu sou a Flávia, da Guia-se Maringá, e esse foi o seu lucro na prática. Que prazer te receber aqui, Flávia. Muito obrigada por compartilhar com a gente o seu conhecimento. E agora sim, eu quero dar o bom dia para a doutora Elana. Tudo bem, doutora? Bom dia, Flavinha. Tudo bem? E você? Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite. E nós vamos falar de um tema que é interessante, né? A gente não pode falar que fica feliz com o divórcio, porque o divórcio é triste. Mas é algo que está acontecendo com frequência. E a gente precisa estar preparado, né, doutora? Sim. E eu quero saber de você quais são os principais cuidados que uma pessoa deve ter antes de entrar com o divórcio. O divórcio, a gente sabe que assim, é algo que ninguém quer, só que a pessoa já sente essa vontade antes.
por questões de muitas brigas, desentendimentos, sobrecarga às vezes. E com isso, nesse processo já de ter a vontade de divorciar, antes do ato em si, a gente precisa planejar. Então, se você pensa em divorciar, você tem que pensar estratégico. Reunir provas. Muitas vezes a mulher ela não consegue comprovar quanto que o homem ganha para conseguir cobrar uma pensão justa e que faça valer os direitos do filho. Então você precisa, quem pensa em se divorciar, já começar a fazer esse planejamento, seja conseguindo comprovante de holerite, comprovantes bancários, ter toda a rotina familiar comprovada também, fotos, mensagens. Então, tudo isso é muito importante para a gente conseguir fazer valer o direito daquela pessoa que quer se divorciar. Porque também, muitas vezes, começa o patrimônio ser desfeito e o outro não sabe. Só que tem os foguinhos, né, por ali. Vendi e comecei a gastar com tal coisa. Às vezes nem sabe que foi vendido aquele bem, mas vê a pessoa fazendo esses gastos extraordinários. E da onde que vem essa renda? Da onde que está? Então, por isso é muito importante se atentar a tudo isso e registrar. Porque quem registra tem a lei mais ainda ao seu lado. É prova, né, doutora? Exatamente. E é tão interessante a gente falar disso, porque quando o casamento ele chega ao fim, é porque já não vem bom. E muitas vezes o cônjuge esconde as coisas. Ele esconde os bens que tem, às vezes ele compra alguma coisa e não conta para a esposa, ou vice-versa. Então você também está atento aos detalhes ali dentro do casamento para a separação, é muito importante. E nós vamos falar desse tema hoje. Você que está aí acompanhando a gente, presta bastante atenção, tá bom? E agora eu quero trazer mais especialistas que estão aqui com a gente. Já quero convidar as dicas da Gra. Oi, Flávia! Hoje eu vim com outra polêmica rapidinha. Você sabia que postar todo dia não garante resultado nenhum? O que faz um perfil crescer não é quantidade, é consistência. É a pessoa bater o olho no teu conteúdo e saber quem você é, o que você faz e por que ela precisa te acompanhar. No Instagram, o algoritmo até entrega, mas quem decide ficar são pessoas. E pessoas ficam quando elas entendem o seu conteúdo e acreditam no que você fala. Antes de pensar em postar mais, pense em postar melhor. Consistência constrói marca. Frequência sem estratégia só cansa o seu público. Até semana que vem. Dicas valiosas, hein, bonitona? Obrigada por compartilhar aqui com a gente. Trazendo mais novidades para você, vamos falar da Azoure. É a moda que me veste e pode vestir você. Gente, é cada roupa linda. Vamos acompanhar? Que lindo, né? Você ficou com vontade de ter todas aí para você. Eu sei porque eu também me sinto assim. Vamos falar de contabilidade? Falar de leão? Falar de como andam aí as suas contas em relação à contabilidade? O seu contador é bom como a minha? Vamos acompanhar então as dicas da Denisa Borsato. Olá, eu já vi muitos empresários dizerem: minha equipe não funciona. Eu sou Denisa Borsato e hoje a gente vai falar desse tema. Mas quando eu olho de perto, o problema quase nunca é a equipe. É falta de direção, falta de processos, falta de liderança. Pessoas não nascem sabendo, elas precisam ser conduzidas. E quando isso não acontece, surgem erros, conflitos, desgastes e o empresário se sente sozinho, sobrecarregado e frustrado. Agora, quando existe liderança de verdade, tudo muda. A equipe cresce, o ambiente melhora, o negócio ganha força. Porque no final, toda empresa é reflexo de quem está à frente dela. Se a sua empresa não está funcionando como deveria, talvez o problema não esteja na sua equipe,
Comece pela sua liderança. Precisa de um diagnóstico? Entre em contato conosco. Muito especial entendermos um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada, Denisa. E agora, para nós falarmos de um tema que é especial para todos nós, a saúde. A sua está em dia? Está bem cuidada? Quem traz os detalhes para a gente, dicas especiais, é a doutora Ana Paula Fabrício. Depois dos 40, a mulher entra na melhor fase ou na pior? E se eu disser que essa pode ser a melhor fase da sua vida, você acreditaria? Existe uma ideia equivocada de que após os 40, após os 50, tudo piora, o corpo muda, a energia some e a autoestima cai. Porque, na verdade, é que essa fase ela pode ser vivida com mais qualidade de vida desde que tratada. Com o cuidado certo, a mulher pode estar na sua melhor versão, mais bonita, com mais disposição, mais energia, mais força e mais confiança com o próprio corpo. Menopausa não é o fim, é uma fase de transição que exige atenção médica, equilíbrio hormonal, cuidado metabólico e um olhar integral para a saúde da mulher. Quando tratamos a causa e não apenas os sintomas, o resultado aparece no seu corpo, na sua mente, principalmente na sua autoestima. Aos 40, 50, você ainda pode realizar grandes coisas. Cuidar da sua saúde hoje é escolher viver essa fase no seu melhor momento. Muito obrigada, doutora. Um beijo especial para você, uma manhã bem gostosa também, viu? Doutora Elana, a gente está falando de divórcio. Você é especialista nessa área porque atua no direito de família. Quero perguntar para você na questão dos imóveis ou, de repente, o imóvel. Quando ele é financiado, como que fica essa partilha? Quando o imóvel é financiado, a gente ver o que os divorcianos pretendem, né? Mas geralmente o que se partilha é o que foi pago em cima do imóvel. Então, se pagou um ano, por exemplo, dessa prestação, né, dessa mensalidade de repente, do imóvel, apartamento, casa, vai pagar aquele um ano, por exemplo, vai dividir entre os dois o que foi pago. Exatamente. E quem que fica com o imóvel? Pode ser que um compre a parte do outro, os direitos que o outro tem. Pode ser que esse imóvel, os dois continuem a pagar e vendam só lá no final. Então, assim, muitas coisas são acordadas, porém, leva tempo, às vezes, para chegar nesse acordo. E, assim, a gente tem que fazer uma outra observação ainda. O que a gente falou de 50%, cada um fica com metade, é quando é pelo regime de comunhão parcial de bens. Porque nós temos o regime de comunhão parcial, o de separação total e o de comunhão universal. Porém, hoje, há alguns bons e longos anos, o de praxe que nós temos é a comunhão parcial de bens, que é o que a gente vê mais no dia a dia e na rotina do escritório. Esse é aquele que quando a pessoa já tem os bens, é dela. E quando ela se casa, a partir daí, o que é construído é dos dois. Exatamente. Esse é universal. Esse é o comunhão parcial. Então, comunhão parcial, o que eu tenho antes de casar é meu. Casei, a partir daquele momento, tudo que for adquirido na constância do casamento é dos dois. Interessante, né? E tem muitas pessoas que elas pensam muito nisso, porque construiu já algo, às vezes tem filhos, né? E não quer, a partir dali, ter que dividir com uma pessoa que está entrando agora na vida dela. Exatamente. Né? Às vezes até bom, antes de casar, se orientar qual seria o melhor regime de bens para mim. Às vezes a pessoa já tem um patrimônio de antes e ela às vezes também pensa que eu vou vender tal imóvel que já era do meu patrimônio para fazer a compra de outro imóvel. Se ela comprar outro imóvel do mesmo valor, não tem a partilha, porém é preciso colocar uma cláusula no contrato. Que aquele valor, ele já vem de um imóvel que era da pessoa anteriormente. Então, esse imóvel a gente consegue excluir de uma partilha. Olha que interessante, né? E no caso dos carros, motos, por exemplo, eu tenho um carro, o meu cônjuge tem uma moto, um exemplo, como que é feito esse acordo? Tem que vender os veículos para poder separar ou cada um fica com um? Como que funciona? Pela lei, 50% é de cada um, né? No regime de comunhão parcial de bens, que é o que a gente mais trabalha, né? Que a gente mais vê por aí. 50%. Então, às vezes, a gente precisa
tentar chegar num consenso, Uhum. que é difícil. Muito difícil, né? Porque às vezes casou na comunhão parcial, porém quem comprou foi aquele que trabalhou para ter aquele bem, muitas vezes. Então a gente tenta chegar ali, olha, vamos fazer o seguinte, você fica com isso, eu fico com aquilo, para ponderar e acabar saindo tranquilo para os dois, porque o divórcio em si já é delongo, Difícil, cansativo, estressante. Então, a gente precisa ter muito essa mediação entre as partes. A gente está conversando com a doutora Elana, ela é advogada da área de família. Ela está falando sobre a questão do divórcio. A gente já volta a conversar um pouco mais com ela, mas agora eu quero dar uma dica bem especial para você que está aí nos acompanhando. Ligi Sucre. É um lugar especialíssimo para você presentear a sua mamãe. O Dia das Mães está chegando e se tem uma forma de dizer eu te amo que nunca falha, é uma forma de afeto. E na Ligi Sucre, ela tem uma coleção artesanal gostosíssima, delicada e cheia de significado. É perfeita, viu? Para celebrar quem cuidou de tudo com tanto amor. São caixas presenteáveis e biscoitos artesanais pensados para transformar um momento em uma lembrança inesquecível. Tudo produzido sob encomenda, respeitando o tempo e o cuidado que cada presente merece. Garanta o presente da sua mamãe com antecedência. Eu vou falar uma coisa para vocês. A mamãe vai se apaixonar. São caixas lindas, com os biscoitos decorados, com um nome. De repente tem foto, você pode colocar logo de alguma coisa. É lindo, viu? No Dia das Mães, a escolha perfeita, com certeza, é a Ligi Sucre, um lugar gostoso para você aproveitar. Tenho certeza que você vai amar, viu? E agora eu quero ainda falar de amor, falar de cuidado, mas dessa vez nós vamos convidar a Criviale, que tem o melhor e mais gostoso amaciante. A roupa fica uma loucura, tá? E ainda falando de casa, eu quero falar para você que nos acompanha da Boutique da Casa da minha amiga Fran. Lá sim você encontra todas as novidades especiais para deixar a sua casa mais bonita, mais aconchegante. São novidades bem lindas, tá? Que você pode decorar o quarto, a sala, a cozinha também, o banheiro. Tem tanta coisa linda que você fica até meio confusa assim, de tantas novidades. A Fran espera por você e se você, assim como eu, não tem aptidão para decoração, a Fran é especialista, tá? Ela vai ajudar você a deixar a sua casa ainda mais bonita e mais especial. Voltando aqui com a doutora Elana, a gente vai estar falando sobre a questão do divórcio, né? Um tema muito especial, inclusive, que as pessoas ficam perdidas. Por quê? É uma dor, né, doutora? Ninguém está separando feliz da vida. Ai, não quero mais meu marido, não quero mais a minha esposa, vou separar. Existe uma dor aí. E eu quero saber como que funciona no geral, né? Nós falamos do carro, nós falamos da moto, nós falamos também aí da questão dos imóveis, né? Como que funciona a partilha de um modo geral, essa divisão de bens? Aí entram, além da partilha, também se tem filhos. De repente, se o esposo trabalha, a esposa não trabalha, como é que fica essa divisão, né? Ah, eu trabalhei, eu sustentei a casa, eu comprei tudo. Ela não fez nunca nada, porque geralmente é essa conversa, né? Como é que funciona essa parte? Vamos lá, então. Partilha. Comunhão parcial de bens. A partir do casamento, tudo que foi comprado, 50% de cada. Lembrando que caso tenha um imóvel que foi vendido, que era já anterior ao casamento, e esse imóvel, esse valor foi para comprar outro bem, alguma outra coisa, a gente consegue, se tiver comprovado a origem, descartar da partilha esse valor. Ah, então vamos entender. Eu vendi um imóvel que eu tinha, ele valia 100 mil. Eu peguei esses 100 mil e dei de entrada numa nova casa. Então, quando a gente for separar, esse 100 mil, ele pode ser meu e volta de novo para mim. Volta para o meu patrimônio. Ah, entendi. Interessante. Um exemplo mais prático é um imóvel de 100, comprei um imóvel de 200. Esse imóvel, essa parte de 100 mil que já era minha, ela retorna para mim, a partilha vai ser em cima
somente dos outros 100 mil, então seria 50 mil de cada. Entendi. Entendi. E no caso, como eu mencionei, da pessoa que nunca trabalhou, a esposa sempre foi do lar. E o provedor da casa, o marido, inclusive em relação ao dinheiro. Como que funciona? Isso indifere, não interfere? Na comunhão parcial de bens não faz um pingo de diferença, porque não precisa a comprovação que os bens foram comprados com esforço comum. Entendi. E além disso, a mulher, ela dedicou a vida dela à casa, aos filhos. Então ela não pode ser excluída dessa partilha só porque ela não colocou financeiramente, mas ela colocou tempo e dedicação dentro de casa para o marido poder sair para trabalhar. Isso a lei reconhece. A lei reconhece. Legal. E ainda essas mulheres, muitas vezes, ainda têm direito a alimentos compensatórios. Daí seria um outro tema para nós. A gente fala desse tema numa outra oportunidade com o maior prazer do mundo. Mas existiria ainda essa questão dos alimentos compensatórios. Aí ainda dentro da partilha, comunhão universal de bens, que era um regime adotado lá atrás. Nessa época, tanto quem casa, ainda existe esse regime hoje, mas ele é feito apenas com o pacto antinupcial. O que eu tenho de antes também entra na partilha. Então, todo o meu patrimônio, independente se foi adquirido durante o casamento ou de quando era solteiro, entra para partilhar. Quem fez isso foi o esposo da Maíra Cardi, o primo rico lá. Ele fez. Rico que não tem onde botar dinheiro e fez esse casamento. Eu achei fantástico. Isso prova que o dinheiro não é importante, né? O importante são as pessoas e o que a gente vive aqui, que às vezes o dinheiro nem consegue comprar, né? Doutora, a gente já volta. Vou trazer mais dicas para o pessoal que está acompanhando a gente em casa. Na verdade, quem vai trazer as dicas são os nossos especialistas, né? Eu quero convidar as dicas da Manu, que fala dos benefícios das frutinhas bem gostosas. Vamos acompanhar? Olá, eu sou a Manu e bem-vindos a mais um Dicas da Manu. Nesse quadro, eu falo sobre as contribuições e sobre os nutrientes das frutas para o nosso corpo. A primeira fruta de hoje é a melancia. A melancia é uma fruta rica em fibras, vitamina A e C, potássio, cálcio, magnésio, fósforo. Ela é uma fruta ótima para nossa hidratação, controla a pressão arterial e o colesterol. Além disso, também é uma fruta muito boa para prevenir o nosso envelhecimento tão rápido e combater algumas doenças. A próxima fruta é a pitaia. A pitaia é rica em vitamina C e do complexo B. Além disso, ela também contém fibras, potássio, magnésio e antioxidantes. Ela é ótima para o nosso coração, para a nossa pele, para a nossa imunidade. Ela também controla o nosso colesterol e ajuda na nossa anemia. E esse foi mais um Dicas da Manu. Fiquem atentos e não percam o próximo quadro com outras frutas e novas dicas. Dicas gostosas mesmo, hein? Especiais para a nossa saúde. Ainda falando de saúde, treina bonitona, treina bonitão. Então a dica para você é a Plots. Roupas incríveis para você treinar confortavelmente. E lá tem todas as modalidades esportivas, tá? Você pode aí de repente fazer um beach tênis ou um treino lá na academia de musculação mesmo. De repente você que treina tênis, você que pratica qualquer tipo de esporte. A Plots está pronta para receber você. São 2 endereços aqui em Maringá. Uma na Avenida Mandacaru e a outra em Sarandi. São 2 endereços especiais e você pode também acompanhar todas as novidades no Instagram da Plots. E ainda falando de saúde, cuidando do nosso corpo, que é muito importante, a gente recebe agora as dicas da nossa personal. Oi, Flávia. Hoje, a dica são para as pessoas que têm dores na coluna, dores articulares, dores musculares, por falta de alongamento, falta de flexibilidade. E esses exercícios você pode realizar em qualquer lugar. Na sua casa, na academia, onde você estiver. São exercícios realizados no chão, na cama, onde você quiser. E eu vou te passar agora. São exercícios fáceis, práticos, que vão melhorar a disposição no dia a dia, a realização das suas atividades diárias e a realização dos seus exercícios físicos também. Sentado no chão, pernas cruzadas, coluna reta, você vai alongar o seu braço, forçando ele para o lado e para trás e olhando para o lado contrário. 15 segundos, devagar, você vai abrir e trocar de lado.
respira fundo e devagar. 15 segundos, vai abrir os braços, suspirar, apoiar uma mão no chão e alongar lateral, alongando bem um lado do corpo. Também 15 segundos, troca de lado e alonga o outro lado. Sempre movimentos suaves, movimentos bem devagar. Abriu o braço, respirou profundamente, gira para o lado apoiando uma mão na frente, outra mão atrás do seu corpo e procura encostar devagar o nariz lá no joelho. Exercício que vai alongar a musculatura das costas, que vai alongar toda a extensão da sua coluna. Contou 15 segundos, devagar você vai subir, abrir o braço estendendo o seu corpo e girando para o outro lado. Nariz no joelho. 15 segundos, subiu, levantou o corpo, alongou lá em cima e desce para frente. Solta o braço, solta a cabeça, relaxa. 15 segundos, subiu, bem gostoso. Coloca uma perna em cima da outra para a gente alongar a parte lateral e o glúteo, o nervo ciático, que vai fazer a mesma inclinação lá para frente. Cada um na sua intensidade. E quando a gente vai melhorando a nossa flexibilidade e mobilidade, a gente vai conseguindo descer cada vez mais. Fez 15 segundos, a gente vai trocar de lado. Depois de realizado esses dois exercícios, estende a sua perna lá na frente, uma pontinha do pé encostada no outro e o pé para cima. Alonga o corpo, esticou, suspirou, tenta inclinar lá para frente, ó. Não é obrigado a pegar no pé, cada um no seu limite. Pegou no pé, inspirou, solta o ar e desce, respira e relaxa. Fez 15 segundos, relaxou, voltou e abriu a perna jogando o quadril para trás. Com uma mão pegou no pé e com a outra passa por cima da cabeça. 15 segundos, repete para o outro lado. 15 segundos. Alongamento da parte interna da coxa. O alongamento da parte interna da coxa ajuda a diminuir muito as dores das costas, as dores na coluna. Depois de realizar os dois lados, mão no chão e vai tentando inclinar cada vez mais o seu tronco para frente e para baixo. 15 segundos, o objetivo é a gente tentar encostar os cotovelos no chão, fechou, devagar, cruzou, respirou, relaxa. E esse foi o nosso alongamento de flexibilidade para melhorar as suas dores articulares, dores musculares e as dores da sua coluna, para melhorar a sua disposição no dia a dia e a realização dos seus exercícios físicos. Se você quiser algumas dicas especiais, me siga aqui nas redes sociais, Marcela Chaves, Personal Trainer. Ai, que delícia, hein? Como a gente aprende com o nosso Ver e Viver. E eu quero aqui agradecer o especial aprendizado com a doutora Elana Volpato e deixo espaço para você, doutora, para sua consideração final e também perguntar aonde a gente te encontra. Eu agradeço o convite por estar aqui. Espero que sejam dicas válidas para todo mundo que está em casa. E antes de casar, planeje o seu futuro. Planejamento é tudo. Então, planejamento, em qual regime que seria o mais adequado e antes do divórcio também, procure um advogado, nos procure para te dar todas as orientações e planejar o seu divórcio da melhor forma possível. A gente agradece seu carinho, eu agradeço de uma forma muito especial e te convido a estar comigo sábado que vem. Um beijo, bonitonas, até lá, tchau, tchau!